Antes de começarmos a oração, quero te convidar a respirar fundo por um instante. Aquiete o coração. Talvez o seu dia já tenha começado corrido, ou talvez você ainda esteja carregando pensamentos, lembranças ou preocupações. Seja como for, este é um momento para parar e se voltar para Deus. Antes de falarmos com o Senhor, vamos ouvir aquilo que Ele já nos ensinou. Jesus nos deixou palavras claras que orientam a maneira como vivemos, falamos e nos relacionamos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, Jesus disse: "Este é o meu mandamento, que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei." Se você é filho de Deus, o amor não é uma opção. Ele não é algo que escolhemos apenas quando é fácil. O amor define nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Amar como Cristo amou significa decidir não dar espaço à amargura, não permitir que o ódio crie raízes no coração. Significa escolher o caminho estreito de Cristo, mesmo quando isso custa o orgulho, o ego e o desejo de revidar. Viver esse amor é uma escolha diária. É decidir ser diferente, mesmo quando o mundo espera outra reação. A palavra nos orienta de forma muito prática sobre como esse amor se manifesta no dia a dia. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 17, somos instruídos a não retribuir o mal com o mal, mas a agir de maneira correta, para que todos vejam integridade em nossas atitudes. A reação imediata, quando alguém nos fere, costuma ser o ataque ou a defesa. Essa é a velha natureza tentando assumir o controle. Mas viver para Deus é romper esse ciclo. É decidir não refletir a ofensa recebida, nem responder na mesma medida. Em vez disso, escolhemos revelar um espírito diferente. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, somos lembrados de não pagar o mal com o mal, nem insulto com insulto, mas de responder com bênção. Quando escolhemos abençoar em vez de revidar, colocamos o coração acima do ego. Esse amor vai além de evitar vingança. Ele se expressa em honra, cuidado e respeito verdadeiro. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 10, somos chamados a viver em dedicação mútua, honrando uns aos outros acima de nós mesmos. Isso significa enxergar as pessoas não pelo que oferecem, mas pelo valor que carregam como criação de Deus. Amar dessa forma é lembrar que fomos servidos primeiro, acolhidos primeiro e alcançados primeiro, como diz a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse chamado ao amor também nos conduz ao caminho da paz. A Escritura reconhece que nem sempre haverá concordância, mas nos ensina que a paz deve ser buscada com intenção. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18, somos orientados a viver em paz com todos, naquilo que depender de nós. Isso significa assumir responsabilidade pelas próprias atitudes, mesmo quando o outro não faz o mesmo. Buscar a paz, muitas vezes, exige maturidade. Às vezes será necessário dar o primeiro passo para restaurar um relacionamento desgastado. Em outras ocasiões, será preciso silenciar, orar e permitir que Deus trate o coração antes de qualquer resposta. O livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1, nos lembra que uma resposta branda é capaz de desviar a ira. A paz não é fraqueza. Pelo contrário, ela exige coragem. É escolher palavras que curam em vez de ferir, atitudes que restauram em vez de dividir. É confiar que Deus age mesmo quando decidimos não reagir impulsivamente. Esse tipo de postura protege o coração e preserva a comunhão. Viver em paz é uma decisão espiritual diária. É permitir que Deus governe nossas reações, pensamentos e palavras, mesmo quando somos provocados. No centro desse chamado está o perdão. Não como um sentimento passageiro, mas como uma decisão consciente. Perdoamos porque fomos perdoados. A palavra nos orienta, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32,
a remover de nós toda a amargura, ira, raiva e maldade, escolhendo a bondade, a compaixão e o perdão, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Guardar mágoas pesa a alma e rouba a alegria. Quando alimentamos ressentimentos, eles passam a nos conduzir para longe da paz. Por isso, somos convidados a deixá-los aos pés da cruz. O perdão não minimiza a dor sofrida. Ele declara que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer ofensa. O próprio Jesus foi direto ao falar sobre isso. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 15, ele nos lembra que o perdão libera o coração e mantém nossa comunhão com o Pai. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, nem fingir que nada doeu. É escolher não viver preso ao passado. Quando liberamos perdão, somos nós os primeiros a experimentar liberdade. O peso cai, a alma respira e o coração volta a encontrar descanso. Deus não nos chama para carregar aquilo que Ele já se dispôs a curar. Esse amor que Deus nos chama a viver tem forma, atitude e prática. Ele se expressa em escolhas diárias. Na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 ao 14, somos convidados a nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros e perdoando, assim como fomos perdoados. E acima de tudo, somos chamados a nos revestir do amor, que une tudo em perfeita harmonia. Assim como escolhemos a roupa que vestimos todas as manhãs, também somos chamados a escolher com o que vamos revestir o nosso interior. Ninguém acorda amando perfeitamente por esforço próprio. Por isso, pedimos ao Espírito Santo que nos cubra com essas virtudes para que nossas reações reflitam o coração de Cristo. Amar dessa forma não é natural, é espiritual. Não nasce da força de vontade, mas da ação do Espírito em um coração rendido. Quando somos tentados a revidar, o amor nos sustenta. Quando a conversa se torna tensa, a paz nos firma. Quando a frustração aparece, a paciência nos impede de endurecer. Essa transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. É Deus moldando nossas respostas, nossos gestos e nossas palavras, pouco a pouco. Quando a dor é real e a ofensa ainda está recente, viver esse amor parece difícil. Por isso, o primeiro passo sempre começa na oração. É diante de Deus que o coração é examinado e curado. Pedimos que Ele revele aquilo que está escondido, que retire o veneno do ressentimento antes que ele se espalhe. A palavra nos ensina a abençoar, mesmo quando os sentimentos ainda não acompanham as palavras. Falar bênção não é fingir que nada aconteceu, mas decidir confiar que Deus pode transformar até aquilo que nos feriu. Em alguns momentos, a sabedoria também pede limites. Amar não significa permitir abusos, mas manter o coração livre de maldade. Sempre que for seguro e possível, buscamos a reconciliação. E quando não for, entregamos a situação nas mãos de Deus. Mantemos os olhos naquele que nos amou quando estávamos no pior momento da nossa história. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28, somos chamados a amar até mesmo os inimigos, fazer o bem, abençoar e orar por aqueles que nos tratam mal. Esse caminho é alto, mas ele produz liberdade interior e maturidade espiritual. Se você também entrega suas dores a Deus e caminhar em liberdade, escreva amém nos comentários. A paz não acontece por acaso, ela é construída com escolhas intencionais. A palavra nos orienta, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, a buscar a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso nos mostra que a paz exige movimento, humildade e disposição do coração. Basicani. Em alguns momentos você será chamado a pedir perdão primeiro, mesmo quando acredita ter razão. Em outros, será necessário suportar uma afronta para preservar a unidade. Há ocasiões em que a melhor resposta é esperar em silêncio, orar e confiar que Deus está agindo em lugares que você não consegue ver. Amar dessa maneira nunca é desperdício.
Mesmo quando não há reconhecimento imediato, Deus vê cada escolha feita com o coração certo. O amor não perde sua recompensa, ainda que o resultado não seja instantâneo. Ele constrói algo profundo dentro de nós. Buscar a paz é confiar que Deus trabalha enquanto escolhemos não reagir impulsivamente. É descansar sabendo que Ele cuida da justiça e da verdade no tempo certo. Amar não significa concordar com tudo. Jesus amou plenamente, mas também chamou ao arrependimento com clareza. Amor e verdade caminham juntos. É possível manter convicções firmes sem perder a compaixão. É possível falar a verdade sem ferir. Somos chamados a refletir Cristo também na postura, no tom e na maneira como tratamos as pessoas. O mundo se divide por opiniões, mas a igreja é reconhecida pelo amor. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, Jesus afirma que todos reconhecerão seus discípulos pelo amor demonstrado uns aos outros. Isso nos leva a uma decisão diária: abandonar a amargura, recusar a vingança, buscar a paz sempre que possível, perdoar com prontidão e honrar com generosidade. O amor vivido dessa forma se torna um testemunho silencioso, porém poderoso. Quando alguém nos fere, perdoar e seguir em frente não é apenas um ato espiritual, mas um caminho de liberdade. Ao entregar as pessoas a Deus, soltamos o peso que nos prendia. Nossa cura começa quando escolhemos não carregar aquilo que não fomos criados para suportar. Imitar Jesus nos momentos comuns da vida transforma também os momentos extraordinários. Pequenas escolhas feitas com amor produzem grandes frutos ao longo do tempo. É assim que o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Agora, com o coração preparado, entramos em oração, confiando que Deus nos ouve e nos recebe com graça. Pai, Tu conheces cada parte do meu ser e ainda assim me convidas a me aproximar. Obrigado pelo Teu amor perfeito, que não se cansa e não guarda registro das minhas falhas. Peço que me enchas novamente com o Teu Espírito, para que minha vida reflita o Teu coração. Ensina-me a amar como Tu amas. Ajuda-me a abençoar quando sou provocado, a orar quando sou ferido e a responder com graça quando sou desafiado. Remove do meu coração toda a raiz de ira, orgulho e ressentimento e substitui por amor, fé, esperança e paz. Que a Tua presença governe minha casa, minhas palavras e minhas atitudes. Produz em mim o fruto do Teu Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Cria em mim um coração puro e renova um espírito firme dentro de mim, como diz o livro dos Salmos, capítulo 51, versículo 10. Entrego-te meus medos, minhas reações e minhas decisões. Que o Teu amor expulse todo medo e que a obediência se torne minha alegria. Obrigado por me amar completamente. Que minha vida revele que eu Te conheço de verdade. Em nome de Jesus, amém.